mostrar aqui. Boa noite! Hoje é a Vanessa que está cuidando aqui, ó, do celular. Vamos ver se o pessoal... Não, vamos esperar. Quem está entrando aí, fala se está tudo bem, porque estamos em local diferente hoje. Ai, meu Deus, local diferente hoje, hein? Deixa eu chegar isso aqui para cá. Vamos lá. Quem está aí com a gente? Vocês estão escutando a gente direito, pessoal? Boa noite! Segunda-feira, acabou de virar 19h37. A gente tem pontualidade britânica, Vanessa Zanotti. É verdade. Vocês estão escutando a gente vai esperar vocês darem ok aí no chat. Ah, tá tudo certo? Equipe EP, imagem, som, sinaliza pra gente se tá tudo certo. E quem tá no Insta, venham para o YouTube. O link tá na minha bio pra gente conversar hoje sobre como conquistar novos clientes. Equipe EP, tá tudo certo? Áudio, ok, vídeo, funcionando. Podemos oficialmente começar. Tudo certo aqui para nós? Vamos lá. Tá tudo? Não sei. Ah, tá tudo certo aí. Estamos diretamente de São Paulo nessa live especial. Hoje vamos abordar uma dor que a gente escuta bastante, né, Nelisa? Vários advogados, advogadas nos relatam que não conseguem fazer essa prospecção de clientes. Então, hoje a gente vai apresentar toda a metodologia para você converter a pessoa que te procura, para tirar uma duvidazinha, para você levá-la para uma consultoria e da consultoria para contrato. Renata, boa noite! Sabe que eu já vou compartilhar com você, Vanessa, que hoje eu recebi uma ligação de um cliente que eu atendi numa demanda uns 3 anos atrás. E aí esse cliente queria fazer uma consulta jurídica. Olha! E aí? Exercitei! Exercitei a minha, né? Ali minha sabedoria e já mandei procurar delicadamente, já mandei procurar um advogado e disse a ele que a minha função é materializar a melhor solução jurídica encontrada pelo advogado de confiança dele. E aí já dei um encaminhamento lá. O Renata já colocou, preciso disso urgente, pois não sei cobrar consultoria. Você vai sair daqui hoje aprendendo todo o passo a passo de como você literalmente levar essa pessoa que te procurou para tirar essa duvidazinha ou uma pergunta, questionamento, levar para a consultoria jurídica, cobrando, não de forma gratuita, e dar consulta jurídica ou de um atendimento para você fechar um contrato de prestação de serviço. E hoje também é uma live muito especial, porque nós iniciamos segunda-feira, a última semana de inscrição aberta para o curso IEP, Inventário Extrajudicial na Prática. Na quarta-feira passada, na verdade, semana passada a gente teve segunda, terça e quarta de imersão. Pura advocacia judicial na veia. E os vídeos ainda estão disponíveis, mas eles vão ser retirados do ar em breve, então você tem que correr para aproveitar, maratonar os vídeos. Francine, boa noite. E maratonar os 3 vídeos da imersão que vão ser retirados do ar em breve. E, obviamente, as inscrições do curso IEP serão finalizadas na sexta-feira, dia 18. Então, você que ainda não está conosco na turma... Quinta-feira, dia 18. Ah, é quinta? Oh, meu dia Deus, 18 gente. É quinta-feira. Então, é quinta-feira. Então, é menos 24 horas. Quinta-feira. Gente, segunda, terça, quarta, quinta. Você tem 4 dias para transformar sua advocacia ingressando na turma do curso IEP. Quem já está lá já começou a maratonar, né? Já. As aulas do módulo 1. Isso, e hoje a gente está agora, neste momento, liberando o módulo 2. O módulo 2, a nossa equipe já está trabalhando para inserir na sala de aula. Quem está aqui com a gente, que é do curso IEP, sinaliza que a gente vai querer também saber. Sim. Vamos lá, então, começar? Rapidinho, deixa eu ajudar a Vanessa aqui, que ela é muito boa. Gente, a gente está aqui no computador, nós duas juntas.
Vocês estão vendo, né? Que tá assim, ó. Aqui, né? Deixa eu passar para cá. Ah, que maravilha! Olha, arrasou! Tudo aconteceu, a mágica. A mágica, nossa, maravilhosa. Bota esse pacote para lá aqui, melhor você ficar. Vamos lá. Vamos lá, gente. Coloquem também aí no chat a maior dor de vocês no que tange a consultoria jurídica. A Renata falou que para ela é super difícil cobrar. Se você está aqui com a gente, então tem uma outra dor também, coloque para a gente também conhecer. E, Renata, compartilha com a gente qual é a dificuldade, assim, o que você sente, em uma palavra, veja se você consegue compartilhar com a gente uma palavra, o que você acha que é sensível, que você não consegue avançar aí. Pode. Estamos sim em São Paulo, juntas aqui, porque a gente veio participar de um evento do Instituto Mulheres do Imobiliário. O evento vai ser sobre empreendedorismo feminino no mercado imobiliário. E a gente vai mostrar, né, para o pessoal, Sim. Amanhã, quarta-feira, a gente vai mostrar no Instagram para vocês. Vamos lá, então, começar aqui. Vamos lá. A gente está um pouco perdida, né? Porque primeira vez assim, compartilhando. A gente está compartilhando o computador, compartilhando a tela, tá aqui, vai tudo sair, gente, vai sair. Então, olha só, hoje vocês vão sair daqui sabendo fazer essa conversão e a gente precisa entender qual é a dor que está aí com vocês sobre a consultoria jurídica, sobre como prospectar clientes. Quem está no Insta, vem para o YouTube, porque no YouTube que rola o chat, Tudo o chat acontece. já está bombando aqui. Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que abordar com vocês é o seguinte. Para vocês conseguirem fazer essa conversão do quem te procurou para tirar uma duvidazinha, porque é assim que as pessoas chegam até a gente, né? Ah, doutora, meu pai faleceu, deixou 2 imóveis, deixou um carro. Será que eu posso vender? Será que eu posso fazer isso? Assim que a pessoa te procura, para tirar aquela duvidazinha. Igual comigo hoje. E eu nem sou advogada, hein? E aí, se você não souber responder essa pessoa, você vai acabar perdendo o cliente. Vão ter pessoas que vão fazer o quê, Nelisa? Ah, claro que eu te respondo. Vou te falar, me diz, qual a sua dúvida? E vão responder tudo, ou seja, vão prestar a consultoria de forma gratuita. Mas essa não é a nossa orientação. Você precisa precificar a sua consultoria jurídica. Por quê? Você estudou 5 anos de faculdade, depois você se especializou, você está aqui com a gente hoje, você está no curso IEP, está com a gente lá no curso, então você precisa dar valor a essa bagagem, né? Sim. Que você possui. E vão ter outras pessoas que vão falar como? Umas vão tirar a duvidazinha e a outra vai falar tipo o quê? Diga. Vai falar assim, você tá achando o quê? Que eu estudei 5 anos para tirar a dúvida de graça? Nada disso, eu vou cobrar. E aí, hoje a gente tem 2 extremos, né? A pessoa que vai tirar a consulta, vai te dar a consulta gratuita e outro que não vai saber como dialogar com essa pessoa que tirou a dúvida. Vai ser agressivo, né? Vai acabar sendo agressivo de alguma forma. E vai perder o cliente. Então, quem dá consulta gratuita pede, e quem também não sabe responder ou vai atuar de forma um pouco meio grosseira também vai perder o cliente. Agora, para que você entenda como você vai converter, o que você precisa parar agora de fazer? E a gente vai te apresentar 5 coisas que você precisa parar de fazer para você conseguir elaborar todo esse procedimento e conseguir converter esse cliente. Então, qual que é o primeiro que você tem que colocar na sua mente? O que, Elisa? Parar de dar consultoria gratuita. E esse é o primeiro parar, o top 1 do parar de dar consultoria gratuita. Mas aí a Renata, a Fran, a Elis estão pensando assim, muito fácil mandar parar de dar consultoria gratuita. Como que a gente resolve isso, Vanessa? A gente vai trazer hoje para vocês a solução, mas primeiro você tem que mentalizar que consultoria jurídica gratuita não pode acontecer na sua vida. Segundo, é você parar de demonstrar insegurança. É claro que nós estamos falando aqui com pessoas que talvez tenham acabado de sair da faculdade, que ainda não tenha prática, mas você precisa controlar essa sua insegurança, porque você
está aqui buscando conhecimento. Inclusive, se você está aqui com a gente, merece uma fotinha, né? Merece uma fotinha diretamente de São Paulo. Paramos tudo a nossa viagem para estar aqui com vocês, porque é o nosso compromisso semanal, não pode faltar a nossa presença aqui com vocês. Então, você está aqui buscando conhecimento, você precisa trabalhar esse seu sentimento de insegurança. E aí, uma das... Calma, pausa para a foto. Por que Vanessa entrou na foto, né? Porque você vai estar compartilhando com a sua região, com as pessoas que estão no seu acesso, que você está estudando. Segunda-feira, quase 8 horas da noite, você está estudando. Então, isso é um start para a sociedade, de que você busca uma especialização. Exatamente. Então, a foto, compartilhando, marcando a gente reposta você, é um ciclo, é uma rede de fortalecimento. Isso é muito importante. Além disso, quando a gente trabalha insegurança, você pode visualizar ou você pode identificar algo que você pode se apegar para trazer segurança. Um dos pontos, para mim, que é muito importante, vamos supor, quando eu vou dar uma palestra, uma aula, eu costumo focar na minha voz. Por quê? Quando a gente trabalha a nossa voz, e aí a gente pensa, trabalhar a voz é falar falar num nível não baixo e não muito alto, você conseguir trabalhar a sua voz para você falar pausadamente, isso tudo quando você identifica que na sua voz você pode se apegar para que você possa passar segurança para esse cliente, para esse potencial cliente, é fundamental. Então, uma orientação que a gente sempre passa para os nossos alunos é justamente essa, que você identifique algo para que você se apegue. Então, a voz é muito importante, então, trabalhar a voz para que você não demonstre a sua insegurança. Então, apesar de você estar ali no ambiente que não é totalmente seu, ou você está se sentindo inseguro porque você ainda não tem prática, mas você trabalhando a sua voz, você vai conseguir o quê? Demonstrar segurança para esse potencial cliente que você quer converter para o cliente. Por quê? Enquanto a pessoa não botou dinheiro no seu bolso, ela ainda não é cliente, ela é potencial cliente. Então, para você transformar esse potencial cliente em cliente, você tem que mentalizar, vou parar de dar consultoria jurídica gratuita, não vou demonstrar minha insegurança, vou trabalhar minha voz. Não, e a segurança também que você precisa trabalhar, ela está conectada com os documentos que você já recebeu, né? Porque você é organizado e você já tem uma documentação prévia, então você já estudou o tema. Isso valoriza a consultoria, né? Você não está recebendo o negócio ali na hora, para dar uma resposta na hora. Você recebeu a documentação prévia, se organizou, estudou, e quando você tiver essa reunião da consultoria jurídica em si, você já vai estar mais preparado. E aí isso combina com a voz, com a altura da voz. A Renata está falando aqui que italiano tem dificuldade, né? Todo mundo acha que estou gritando. Mas, Renata, vamos trabalhar equilíbrio, isso, para que ocorra tudo bem e a segurança seja transmitida. Ó, a Divânia colocou aí, já estou inscrita no curso. Uhul, Divânia! Depois diga para a gente, já começou a maratonar aí os módulos. Então, olha, vamos lá. O terceiro ponto, pessoal, é não cobrar tão barato que parece que nem você vai comprar de você, nem você acredita em você. E aí a gente vai trabalhar a questão da precificação um pouquinho mais para frente, mas vamos mentalizar não cobrar tão barato. O ponto 4 é parar de falar tudo bem, estou à disposição. Essa fala não é interessante, você tem que demonstrar que a sua agenda está preenchida. Então, quando o cliente te procurar, você pode falar, deixa eu verificar minha agenda, nessa semana a gente tem só 2 horários vagos, enfim, você pode pensar estrategicamente como mudar essa sua fala de tudo bem, estou à disposição, para uma fala mais estratégica. E o quinto ponto é
entender que nem sempre há objeção. Quer dizer, que a objeção do seu cliente nem sempre é um não. Por quê? Às vezes, esse potencial cliente vai trazer alguma objeção que você pode pensar, nossa, você não vai fechar comigo, olha só a objeção que ele está trazendo e tal, mas você plantou uma semente, você já se apresentou, você já se identificou como especialista e essa semente que você plantou nesse potencial cliente vai crescer, vai te trazer frutos, né? Frutos futuros. Nunca fique triste, né? Chateado porque o cliente não fechou com você, porque você foi tão bom, tão preciso, tão seguro naquele atendimento, ele fechou com outro, tá tudo bem naquele momento, mas você vai estar no radar desse cliente. Porque foi tudo, você tomou cuidado com o ambiente, com a água, com o café, com o biscoitinho, com o cheiro, né? Agora tem até marketing sensorial, com cheiro. Então, você cuidou de tudo naquela consultoria num formato que, por alguma coisa, ele fechou com outro, mas você vai continuar no radar dele porque você dedicou qualidade nesse atendimento. Renata colocou aqui um comentário no chat. E aí, Renata, agora é o momento que você vai entender como você vai converter essa pessoa que te procurou para tirar uma duvidazinha para a consultoria. Como é que você vai levar essa pessoa desse questionamento, porque ela colocou aqui o seguinte, em uma palavra, né, ela não consegue dizer, quando o cliente liga, ela falou que uma palavra ela não consegue falar, né? Não consegue resumir em uma palavra, mas quando o cliente liga e agenda um horário, eu nunca sei o que ela vai esperar, né? Se vai ser uma dúvida simples ou se vai sair daquele bate-papo uma consultoria. Então, Renato, é o seguinte, quando a pessoa te liga querendo agendar, você precisa ter um script, você precisa ter uma resposta pronta. E aí, é bacana essa resposta, porque essa resposta você pode dar tanto pelo telefonema, quanto pelo WhatsApp. Então, você precisa já montar essa resposta, já tá com ela aqui, ó, na sua mente, para quando você se deparar com aquela pessoa que vai te ligar, ou querendo marcar um horário, ou querendo tirar uma dúvida, você já tá com a resposta na cabeça. Que é um roteiro, né? Um roteiro que você vai precisar passar. É um roteiro, é um script que eu já testei e funciona, porque é exatamente isso. Quando a pessoa te liga querendo marcar um horário, você fica assim, ai meu Deus, será que essa pessoa vai só ser um bate-papo ou é uma consulta? Se você deixar só agendar direto, você vai ficar refém, você não sabe o que vai acontecer, e isso não é legal. Isso a gente vai até abordar mais para frente, que você precisa estar com o cliente nas mãos, você não pode deixar a decisão nas mãos dele. Então, quando a pessoa te liga, né, para agendar um horário e tal, você precisa ali entender o caso. Então, assim, a pessoa vai, queria agendar, você pode já perguntar, mas se refere a algum caso concreto, se refere a algo que está acontecendo com você, e aí a pessoa já vai começar a falar, não, é o que está acontecendo isso. Aí a pessoa já vai cair falando o que é. E aí, quando ela se apresentar ali naquela dúvida, ou caso concreto, ela começar a relatar, você precisa que ela apresente essas informações para você de cara. Nunca marque um horário sem você trabalhar essas informações. E aí, quando a pessoa se expor para você a situação que está acontecendo, o que você precisa falar? É claro que a pessoa já vai te conhecer, mas vamos supor que a pessoa não te conheça. Você vai se apresentar, né? E aí, no meu caso, eu falo, meu nome é Vanessa Zanotti, sou advogada, especialista em direito imobiliário, com atuação na advocacia extrajudicial. Vamos supor que seja um caso de inventário ou um falecimento que a pessoa me procurou. E aí, o meu script vai ser assim. Eu entendo perfeitamente esse momento que você está passando, sinto que é um momento delicado, falecimento de uma pessoa querida, e eu entendo perfeitamente a sua dúvida, como ela é relevante, ela é importante para solucionar esse caso concreto que você está trazendo, realmente essa dúvida é importantíssima. Só que com os elementos que você me trouxe, eu não consigo, pelo telefone agora, trabalhar todas as nuances desse caso concreto, mas eu tenho uma solução, que é a consultoria jurídica. E a consultoria jurídica é muito
tranquila. Vai ser comigo mesmo, a gente pode fazer ela online ou presencial. E na consultoria jurídica, eu vou trazer a solução para esse caso concreto que você acabou de me apresentar. Inclusive, na consultoria jurídica, eu vou... E aí, você pode trabalhar como você vai apresentar na consultoria jurídica. A gente vai trabalhar essa apresentação lá na frente, tá, gente? Só um parênteses, voltando. E aí, na consultoria jurídica, eu vou te entregar um parecer jurídico sobre o tema, trazendo a solução para esse caso concreto. E eu vou estar exclusivamente com você durante 1 hora. Aí depende, aí abre parênteses, depende do que você for tratar, tá, gente? Às vezes vai ser uma consultoria jurídica de 2 horas, enfim. Então, voltando. Então, eu vou estar exclusivamente com você durante 1 hora para te atender, para a gente trabalhar todo esse caso concreto. E o valor da minha consulta é X. Pronto, você já fala. Então, o script é esse. E é claro que você vai adaptar a depender do caso concreto. Se for um falecimento, ou se for um contrato de locação, contrato de compra e venda, um caso de uso capião, enfim. Mas o importante é você mostrar para a pessoa que aquele caso existem variáveis e que você, pelo telefone, não vai conseguir solucionar. E se, por acaso, você achar que é muita informação para você dar por telefone, você pode seguir esse script de Vanessa até determinado ponto e falar, olha, eu vou te mandar um e-mail, vou te mandar uma mensagem com as orientações, e aí você traz da metade dessa conversa para frente com orientações. Você pode criar, né, esse roteiro escrito, encaminhar para o cliente. Isso é muito comum nos médicos. Os médicos que cobram a consulta médica, né, previamente, que se você faltar, cobra, se você faltar, eles têm essa organização. Então, a gente encosta um pouquinho na área médica nesse ponto. E outra coisa, nunca, mas nunca, vamos supor que chegue uma demanda de uso capião, que você é super fera, para você tudo em uso capião é muito fácil, e a demanda, a ligação do cliente é um uso capião. Não desqualifique o seu conhecimento, porque às vezes a pergunta dele é muito rápido para você responder. Você já é fera na área. Não desqualifique o seu conhecimento. Você não vai dar a resposta. Com todo esse script de Vanessa, você vai trazer essa pessoa para te ouvir, porque a chance dela fechar com você online ou presencial, você trazendo todas as possibilidades, é muito grande, porque você vai mostrar conhecimento. Então, combinado nesse ponto. Exatamente. Então, Renata, vai treinar, e exatamente isso, é treino, é treinar esse script para você levar a pessoa para a consultoria jurídica. Agora, levando a pessoa para a consultoria jurídica, a pessoa deixou de ser um potencial cliente e ela já é cliente, porque ela está pagando por estar com você na consultoria jurídica, ela está pagando pela consultoria jurídica. Agora, na consultoria jurídica, você também precisa de técnica para você converter esse cliente da consultoria jurídica para um contrato de prestação de serviços. Então, existe também essa técnica que a gente vai te apresentar agora. Gente, olha só, para tudo. Essa live está muito séria, sabe por quê? Esse momento de captação de clientes, de prospectar clientes, é muito importante para a advocacia. Hoje, a gente vê vários colegas que não sabem proceder, não sabem fazer essa conversão, e aí deixam os clientes aí, ou às vezes tira dúvida, ou não sabe trabalhar consultoria, e aí o cliente talvez sente uma insegurança, e perde o cliente nesse momento. Então, é muito importante você prestar atenção, anote os detalhes. Quem está no curso IEP, a gente vai trabalhar isso num módulo específico, porque a gente percebe como que, quando as pessoas saem da faculdade, elas não têm esse conhecimento. Então, a prática que a gente está entregando para vocês nem tem palavras para dizer. O que isso tudo se resume à gestão estratégica das conversões. Então, aquele cliente da duvidazinha, você já o geriu estrategicamente e o converteu para consultoria jurídica. Agora, você vai precisar gerir novamente estrategicamente para converter num contrato de honorários.
É isso que a gente está falando. Organização, sensibilidade também, né? Um ponto super interessante, porque às vezes você, lá na consultoria jurídica, você percebe um algo muito simples que você, naquela palavra, no seu comportamento, você converte ali mesmo, sem grande esforço, né, para um contrato fechado. Então, vamos lá. Para a consultoria jurídica, você precisa aplicar uma técnica, e aí eu vou te apresentar agora uma metodologia que eu criei. Por quê? Eu tenho que confessar, gente, que no início da minha advocacia, eu não cobrava consultoria jurídica, tá? Eu tirava dúvida de graça mesmo, e quando a minha advocacia, quando eu percebi que eu estava fazendo, era tudo errado, eu literalmente falei, não, a partir de agora eu preciso cobrar minha consultoria jurídica, e aí eu comecei a montar esse script, aí eu criei a metodologia da consultoria jurídica e as coisas foram se encaixando e acontecendo. E é por isso que agora, quando eu passo para vocês, eu posso dizer que se vocês aplicarem esse passo a passo, como funcionou para mim, vai funcionar para vocês também. E é interessante, eu atuo fisicamente numa cidade do interior, não todo mundo se conhece. E aí a gente acaba sabendo que o advogado ou advogada que cobra ou não consultoria jurídica. Eu percebo também uma diferença, Vanessa, nas partes. Elas são muito mais seguras. Porque, sabe o médico que cobra R$200 a consulta e o que cobra 1.000? Você tende a se sentir mais satisfeito, claro que não é uma regra, né? Uhum. Mas você tende a se sentir mais satisfeito com a dedicação do que cobra 1.000, porque o que cobra 1.000, ele dedicou tempo de qualidade a você. O que não cobra tende a não ser tende a não ter uma estratégia. E isso eu sinto nos clientes. Os clientes, as partes, ficam mais seguras. Eu sinto isso lá no balcão. Então, você imagina, eu externamente percebo a diferença do comportamento dos clientes quando há cobrança da consultoria e quando não há. Olha só, para quem ainda não é nosso aluno, nossa aluna no curso IEP, o curso IEP, as aulas são assim, nessa vibe. Minha e Nelisa juntas, e a aula a gente passa para vocês toda a técnica, conteúdo jurídico e prática, e essa leveza aqui que vocês estão vendo, o curso IEP é assim também. E é essa combinação do olhar da advocacia, do olhar da tabeliã, porque às vezes a gente pode estar falando aqui, ou Vanessa pode falar algo que parece bobo, mas lá no balcão, tudo que o IEP especificamente ele foi montado com base no que ela vive na advocacia e no que eu vivo no balcão. Então, nada é inútil, tudo é útil. A gente juntou isso para que você receba o melhor da advocacia extrajudicial. Exatamente. Então, vamos lá para a metodologia da consultoria jurídica, que é isso que vocês querem, né? Conteúdo, a gente vai trazer para você agora conteúdo. A metodologia é a metodologia EVAP, gente. E meu marido falou que toda vez que eu falar essa palavra, o meu marido está aí. Bruno, você está aí, e você é prova disso. Ele falou, Vanessa, toda vez que você for falar da metodologia, você tem que falar. Vamos fazer nós vamos fazer junto. Você quer fazer? Aqui, gente, metodologia, ó, EVAP. E não é nada relacionado a nada, tá? É algo que meu marido que mandou eu fazer e eu tô só repetindo, hein? Metodologia EVAP. E aí a gente começa com a letra E, que é escuta. Primeiro tópico que você vai trabalhar na consultoria é escuta, e aí a gente tem que falar da escuta ativa. O que significa essa escuta ativa, né, Lisa? Vou beber. A escuta ativa é você apurar todo o seu ouvido para o que está por trás do que as pessoas dizem. É você apurar os seus sentidos para identificar o que tem por trás, porque às vezes eles vêm com uma informação fria. Se você não explorar isso com bastante sensibilidade, com bastante zelo, você não consegue tirar nem a intenção, nem os fatos reais, os fatos concretos, porque eles omitem muitas vezes, e você também não consegue tirar a intenção deles, porque a intenção às vezes eles comunicam de uma forma que não é o que eles querem. Então a escutativa é você ouvir, você captar além do que é falado.
Então, o primeiro ponto da consultoria jurídica que você precisa exercer no momento ali da consultoria jurídica é a escuta ativa. Demonstre interesse, tenha foco, nada de ficar mexendo no celular, nada de ficar chupando chiclete, olhando para os lados, olhando para o telefone. Utilize sua linguagem corporal para que você se conecte com o seu cliente. 2, valor. Entenda que você tem valor. Como eu falei anteriormente, você passou 5 anos na faculdade de Direito. Você está aqui com a gente toda segunda-feira, 19 horas e 37 minutos, aprendendo sobre advocacia extrajudicial, aprendendo sobre inventário extrajudicial. Então, você tem essa bagagem toda. Então, você precisa reconhecer o seu valor. Coloque isso na sua mente. Durante a consultoria jurídica, quando vier aquele medo, aquela insegurança, você já trabalhe isso. Não, eu tenho valor, eu me dediquei, eu estou aqui, eu estou estudando. Então, escutativa, valor. Deixa eu entrar num ponto no valor. Pode falar, eu vou deixar você com dever de casa, você que está nos vendo agora, esta noite ao vivo, você que nos verá amanhã, outro dia, de manhã, tarde e noite. Você vai pegar um post-it, se você não tiver, sabe aquele amarelinho, adesivinho? Se você não tiver, você pega um pedacinho de papel, cola no seu computador, escrito assim: eu reconheço o meu valor. Coloca um ponto, gruda aí no lugar que você vai ver toda hora, porque isso você vai processando, a gente duvida da gente. O tempo inteiro a gente duvida da gente, e isso aí vai te dar um alerta. Se você achar que um papelzinho é pouco, coloca 2, espalha por onde na sua mesa, para que você processe isso dentro de você, porque você tem valor, você só precisa mensurar isso economicamente, né? Para que o seu cliente chegue nele, né? O alcance. Terceiro ponto, então, escuta, valor, e aí a gente tem que trabalhar a abordagem. Como você vai fazer a abordagem no momento da consultoria jurídica? Abordar mesmo, abordar o tema. A abordagem, você precisa pensar na sua vestimenta, que tipo de traje você está utilizando, porque isso tudo, a imagem que o cliente, né, vai fazer de você, depende também do jeito que você vai estar se vestindo. Além disso, você tem que pensar no seu posicionamento corporal, no ambiente físico adequado. E aí eu não estou falando que você precisa de um escritório maravilhoso, decorado, nada disso. Muitas vezes você vai atender o cliente na sala da OAB ou em um café, mas pense, olha, eu estou atendendo um cliente que ele está me trazendo um caso de um inventário. Procure, então, um local mais tranquilo. Se você não tem seu escritório, procure um local tranquilo, que a pessoa possa trazer para você, né, conseguir falar. Não vai procurar um lugar barulhento, que você nem escuta o que a pessoa está falando do outro lado da mesa. Então, isso tudo é importante. A abordagem engloba esses aspectos. Além disso, você precisa... Deixa eu olhar aqui... Ah, tá. Então, a abordagem é vestimenta, local, posicionamento corporal e também a questão da técnica, da sua técnica, do seu conhecimento. No momento da consultoria jurídica, você vai despejar todo o seu conhecimento. A abordagem engloba essa parte técnica que você vai ter que apresentar na consultoria jurídica. É claro que, se você quer levar a pessoa para um contrato de honorários, a abordagem, talvez, você vai apresentar alguns elementos, mas também não vai despejar todo o resultado, porque senão, talvez, a pessoa pode pegar aquela solução jurídica que você está apresentando e levar para outro advogado concretizar. Então, você vai abordar, vai apresentar, obviamente, que você tem conhecimento, que você domina aquele tema, mas você precisa também ser estratégico, porque você quer levar esse cliente da consultoria para o contrato de honorários, ok? Então, é importante que na abordagem você tenha segurança na parte técnica. E aí, Renata, voltando lá na sua dúvida, quando a pessoa te procura já para agendar, você acaba agendando, e aí você fica refém, porque você não sabe se no momento lá, se virar para uma consultoria, você acaba dando a consultoria gratuitamente. Por isso que é importante você, no telefone, quando a pessoa fala, eu quero agendar um horário com você consiga extrair o que ela quer. Por quê? Você já sabendo do caso concreto, você vai levar ela para a consultoria jurídica, ela vai te pagar, e aí também você já vai começar a trabalhar as soluções jurídicas para você fechar o contrato, que o que você quer é o contrato de prestação de serviços, ok? Então, a abordagem, escuta, valor, abordagem. Agora, o segundo A, são 2 As, tá, gente, na metodologia, é apresentação.
É bom a apresentação. Gosto desse tema. A apresentação, tudo vai depender de como você vai pensar estrategicamente a consultoria jurídica. Eu já fiz apresentações em consultoria jurídica que eu utilizei PowerPoint, porque eu entendi que era necessário eu ter uma apresentação, porque era um caso concreto com muitos detalhes. Então, para o cliente conseguir captar a informação, né? E aí vem um pouco da sensibilidade, né? Porque todo o script, todo o roteiro, tudo que a gente traz aqui para você vai entrar muito da sua sensibilidade. Ninguém disse para a Vanessa, nesse caso do PowerPoint, que era o PowerPoint o meio adequado. Só que ela sentiu, pelo perfil das pessoas, pela situação do caso concreto, que clarearia se ela fizesse uma apresentação em PowerPoint na TV. Então, é muito importante a sua sensibilidade, o método existe, mas você tem que ativar a sensibilidade para que as conversões ocorram. Porque a apresentação, você tem que moldar a apresentação conforme o caso que está sendo apresentado para você. Então, você pode pensar em apresentação no PowerPoint, apresentação por meio de um parecer jurídico, apresentação oral. Muitas vezes eu já fiz consultoria jurídica que eu não entreguei nenhum papel, eu não fiz apresentação nenhuma, mas eu fiz uma apresentação oral para o cliente. Então, tudo vai depender do caso concreto e também da sua bagagem. A partir do momento que você começar a trabalhar, atuar, prestar consultoria jurídica, isso tudo vai ficando mais fácil de você identificar. Então, no início, você pode... Ah, não, Vanessa, eu preciso de algo escrito. Eu preciso de trazer uma apresentação detalhada para eu utilizar ali como referência. Então, faça uma apresentação de PowerPoint. Utilize algo profissional. Quem está com a gente no curso IEP, a gente vai ter um bônus para ensinar vocês a trabalhar no Canva, uma proposta de honorários. Mas aí você pode pegar esses elementos desse bônus do Canva e levar para um PowerPoint, para uma apresentação do PowerPoint. Mamãe escreveu, treinar no espelho é uma boa técnica. Mãe, é mesmo, excelente técnica de oratória, você treinar a apresentação no espelho, para você ver como é que você está se projetando a sua linguagem. Nunca isso aqui... Nunca, de jeito nenhum. E aqui, quando for online também, você tem que olhar para a câmera, lembrar, igual a gente está olhando para você, a gente desvia o olho porque a gente está dando conta do chat, várias coisas. Do Instagram. Não é para si olhar, é para olhar para a câmera, porque você tem que estar olhando no olho da pessoa quando for online. No presencial nem preciso dizer, né? Porque é óbvio, mas no online sempre se direcionando para a câmera. Então, escuta, valor, abordagem, apresentação e o último, que eu vou dizer que é o mais delicado, é a precificação. Então, a metodologia EVAP consiste nesses elementos e o último é a precificação. E aí você só vai chegar na precificação quando você percorreu todas essas etapas, tá, gente? E aí que eu tô falando de precificação, já é a precificação dos seus serviços que você vai oferecer para o cliente que está com você na consultoria jurídica. No que tange a precificação da consultoria jurídica, você precisa entender quanto vale a sua hora. Quanto vale a sua hora é o que você vai cobrar na consulta. E aí você, pelo tempo que você tem de atuação, vai saber precificar ali a sua consulta jurídica. Agora, quando você está na consultoria jurídica, você já trabalhou escuta, já trabalhou valor, já trabalhou abordagem, já trabalhou apresentação, você precisa trabalhar a sua precificação para a prestação de serviço, porque você quer o cliente assinando o contrato com você. Como trabalhar a precificação? Eu quero saber o seguinte, quem está aqui com a gente e trabalha consultoria jurídica ou trabalha levando a pessoa para assinar o contrato, como que vocês pensam no momento da precificação da prestação de serviço? Vocês já falam, é o caso de inventarista judicial, vocês já falam para o cliente o valor? Diga aí para gente. Ou você analisa primeiro a documentação para depois dar o valor. Compartilha aí, Leia, Renata, como é para vocês aí quem na tá prática. Aqui com a gente? Leia, Renata, Adivânia, Elis, Francine, Fran, coloquem para gente. E quem que eu não falei o nome, identifica aqui no chat para a gente também saber que você está aqui com a gente.
Não posso falar, mas tem um mínimo que posso fazer. Então, você tem um padrão, né, Renata? Provavelmente. Não, mas eu não quero que vocês falem valor, não, tá, gente? Eu quero só saber, assim, quando o cliente procura, né? Sim, quando o cliente procura, você já fala o valor, o cliente vai falar assim, eu tenho um inventário extrajudicial. Aí o inventário extrajudicial para você custa, no seu valor é 10 mil reais, os seus honorários. Você já fala, inventário é 10 mil reais. Ou você, primeiro, eu preciso que você me envie a documentação para que eu analise e te diga o valor. Como é isso na prática? Leia falou que nunca advogou. Leia, então aqui você já vai aprender a iniciar sua advocacia de forma estratégica, algo que a faculdade não ensina, nós estamos te passando aqui. E no curso IEP a gente vai abordar isso com muito mais detalhes, por isso que a gente está alertando, pisca-alerta ligado, até quinta-feira as inscrições estão abertas, hein? Renata falou que tem um mínimo, que ela primeiro precisa ver os documentos para ter uma ideia do esforço do trabalho. Então, no momento da consultoria jurídica, você vai chegar nesse ponto da precificação. E a minha orientação é que você não passe a proposta de honorários ali na consultoria jurídica. E aí, por que, Vanessa, essa orientação? Porque você na consultoria jurídica, você já apresentou para o cliente mais ou menos o caminho ali que vai ser seguido, a estratégia que você vai adotar, mas você também recebeu muitas informações que ele te passou na consultoria jurídica. Você vai ter muitos detalhes para processar, para pensar se realmente aquele valor mínimo é o que você vai cobrar, ou você vai ter um trabalho a mais. Então, você precisa de um tempo para processar. Então, ali, o momento da finalização da consultoria jurídica não é o momento para você passar o valor dos serviços, ok? A ansiedade, deixa eu com a minha frase maravilhosa. Vai. A ansiedade rouba a benção. Então, você precisa pausar depois da consultoria. Pausar, acabou a consultoria, tchau, se despeça, diga, daqui a 2 dias, ou amanhã, daqui a 3 dias, eu te envio a proposta de honorários. Exatamente. E aí, o importante é você não deixar essa situação da precificação na mão do cliente. Como eu falei anteriormente, você precisa trazer o cliente, né, a situação para as suas mãos. Então, você vai concluir a consultoria jurídica, dizendo que você entendeu todas as nuances, que você esclareceu os pontos tais, mas que você vai enviar a proposta de prestação de serviços até X dias ou até o dia tal. E aí, nesse momento, você vai verificar qual é o meio de comunicação que mais se encaixa ali para aquele cliente. Se é um WhatsApp, se é um e-mail, qual é o meio de comunicação que ele utiliza com maior frequência. Aí vai ser esse meio que você vai se utilizar para comunicar com ele. Exatamente. Então, é importante que você processe, faça essa pausa no final da consultoria jurídica para que você respire, processe. Porque, gente, eu já também passei preço de prestação de serviços ali na consultoria jurídica, porque eu estava desesperada, querendo que o cliente fechasse comigo logo. Então, no afoito ali, passei o valor e depois quebrei a cara, porque quando eu parei para refletir sobre todas as nuances daquele caso concreto, eu vi que eu ia ter muito mais trabalho do que aquele valor que eu passei não ia cobrir todo o trabalho que eu ia ter. E, por eu já ter passado o valor, não pude voltar atrás, paguei para trabalhar, mas a gente aprende com os nossos erros. Exatamente. Aprendi com os meus erros. Aí... Renata fez uma pergunta interessante, que acho que na prática isso impacta bastante. Eu não sofro desse mal, sabe? Porque a minha tabela tá lá, ó, rigorosamente. Vocês entendem que o poder aquisitivo do cliente deve influenciar na precificação? Renata, eu entendo que não deve influenciar, sabe por quê? Porque a precificação ela tem que corresponder ao seu trabalho. Você tem que olhar para você. Então, assim, e aí, Nelisa, tem muito a ver com o que você fala, né? Essa questão do mercado também, entende? Porque assim, você não tem jeito, não tem como você atender todos os tipos de clientes que vão aparecer para você. A gente entende que tem clientes que muitas vezes não tem condições de pagar os honorários que você está ali cobrando, mas você precisa entender qual é o valor do seu trabalho. E aí, independente do tipo de cliente que estiver te procurando,
você tem que passar. E às vezes, olha, eu vou te dizer que muitas vezes, tá? Você vai passar aquele valor, e às vezes o cliente pode até ter uma condição financeira não tão, né, não tão alta, enfim, mas muitas vezes ele vai dar o jeito dele para fechar com você. Isso. Porque a conexão, você fez ativar a conexão. E quando ativa a conexão, qualquer valor será pago pelo seu trabalho. E só será pago este valor a você, porque a outro profissional não seria. Só voltando nesse assunto da Vanessa, que é um tema que eu falo muito, né? Qual é o mercado que você quer atuar? Porque tem mercado para o pequeno, tem mercado para o médio, tem mercado para o grande. Qual é o perfil do público que você quer? Você quer qual perfil? Tá tudo bem você trabalhar no perfil do seu público ser a classe baixa, tá tudo bem, tem um monte de gente feliz da vida atendendo o público da classe baixa. Seu público é classe média, então você vai ter o perfil, o seu trabalho vai ser direcionado para a classe média. O seu público é a classe alta, então os seus honorários serão cobrados de acordo com a classe alta. É você que define o seu público. Para trabalhar com, nesse caso, eu faço uma pergunta, né? Qual mercado você quer trabalhar? Dos pequenos, dos médios ou dos grandes? Mas eu não estou falando disso agora, eu estou falando o público que você quer atingir. É o público do pequeno, o público do médio ou o público do grande. Aí os seus honorários vai ser compatível com o público que você escolheu para trabalhar. Então, mas independente disso, eu penso que você tem que olhar para você, entendeu, Renata? Olhar para o seu trabalho. Porque, assim, se a gente for, vamos supor, eu atendo clientes que têm condição A, condição B, condição C. E aí você ficar migrando de valores a depender de quem você está atendendo, eu não acho bacana, então, mas entendeu? Eu estou falando disso mesmo. Eu estou falando que sim, se o público que ela escolheu for um público classe baixa, tá tudo bem o valor do trabalho dela ser compatível corresponder ao público que Vanessa está falando. Que ela quer atingir. Isso. Que Vanessa está falando que não é legal você variar. Tem um valor para classe média, um valor para classe alta, porque você precisa escolher o seu público. E até o perfil de atendimento é diferente. A abordagem, o público... A linguagem. Então, você precisa definir também o público que o cliente é você que escolhe. Não é só o cliente que escolhe você, o cliente é você que escolhe. Então, você pode padronizar o tipo de público e aí o seu valor vai ser o mesmo para a maioria, né? Porque se você definir o seu público, meu público é classe média, você vai atender 9 classe média e 1 alta ou 1 baixa. E aí é normal, né? Mas aí os seus honorários têm que corresponder ao seu trabalho e não a quem você está atendendo. Isso. O segredo está na conexão. A diferença entre você que está aqui com a gente, você que está no IEP, Renata. Você que está aqui com a gente, você que está no IEP e o mercado lá fora é conexão. Se você se conectar, o valor não é nada. Eu já vivenciei, já tive notícia de um atendimento na prática onde, por uma questão de inversão das etapas, a advogada deu o valor antes da consultoria. Quando chegou na consultoria, a advogada explicou. No final, a cliente já sabia o valor. Não era um valor baixo, não, tá? Era um valor alto. No final, a cliente falou assim, qual vai ser o valor dos honorários? Tá tão pouco. Você entende? Então, até a inversão das etapas prejudica, porque a conexão, Renata, foi tão grande que a cliente achou aquele honorário que já era alto, pouco. Olha que incrível esse exemplo. Já tive notícias disso, de uma pessoa que eu conheço, eu fiquei muito impressionada. Então, a etapa, o script, o roteiro, ele tem que estar seguido corretamente para o cliente ele entender que foi justo, entendeu? E se ele chegar à conclusão que você entregou mais do que o valor, que é o correto, maravilhoso. Por quê? Se você se comunicou com o seu cliente de forma clara, objetiva, você demonstrou segurança e você... Até falhou agora a voz, hein? E você conseguiu mostrar para ele como a sua solução vai transformar a vida dele. Você trouxe a resposta para a dor do cliente. Então, isso que é
sensacional, É a virada fantástico, de chave, né? É a virada de chave. Então, pessoal, Dá hoje... licença, gente, eu servi, vamos Vanessa. botar a aguinha. Como o assunto é muito advocacia, eu tô só Muito. namorando Tô aqui, vocês hoje. A gente está chegando a 1 hora de live em São Paulo. Vocês são muito chiques, tá? Porque a gente parou tudo para estar aqui com vocês, porque vocês merecem esse nosso compromisso, né? Já virou rotina. Então a gente não consegue mais ficar sem os nossos encontros semanais. Toda segunda-feira, 19h37, nós estaremos aqui com vocês. E essa aula de hoje foi simplesmente assim, transformadora. E eu quero saber... Renata, Renata. O que Renata falou? Já tive situações de, no final da conversa, o cliente perguntar qual é o valor da consulta e eu dizer, não é nada. Renata. Arrepiou os cabelos agora, hein? Meu Deus! Não, e aqui... Valor. Não é valor. Já colou o post-it aí? Colou. Já colou, né? Tenho certeza que você já colou. O seu valor e a inversão da ordem, né? Já pensou se você tivesse dito os seus horários antes, esse cliente ia ter a mesma reação. Então, não pode inverter o roteiro, ele tem que ser seguido à risca para o cliente pagar realmente o que tem que ser, né, o valor daqueles honorários. E como eu falei aqui um pouquinho antes, se ele achar que aquele valor foi até pequeno, isso, você... Maravilha! Nossa, foi muito bom. O resultado do seu trabalho foi muito potente. E é muito interessante porque a questão da consultoria jurídica, você pode... Vamos supor, você está inseguro, não sabe quanto você vai cobrar, a tabela da OAB não fala nada, e aí você fica assim, não sei quanto é que eu vou cobrar. Talvez você pode começar cobrando um valor X, e aí, aos poucos, você vai aumentando. A consultoria jurídica pode ser flexível no que tange ao valor, caso a tabela da OAB do seu estado não estabeleça o valor mínimo, ok, pessoal? E outro ponto também, os clientes que correrem da consultoria jurídica, quando eles souberem o valor, não é o cliente que você quer na sua carteira de clientes. Exatamente. Então, você vai até doer um pouquinho o coração no início, mas rapidamente você vai vir à lucidez. Este não é o cliente que eu quero. E pronto, resolvido, próximo da fila, você vai seguir o roteiro. 1 hora, você vai estar... a comunidade vai estar educada ao procedimento de trabalho de vocês e tenha certeza que é daqui para cima, é daqui para valorização, não é daqui para... elas cobram por isso que eu não vou nela. Ou melhor... como é aquele cálculo? É melhor um cliente que paga bem ou 10 que não pagam nada? Exatamente. E lembrando que potencial cliente, ele só vai virar cliente quando botar dinheiro no seu bolso. E você tem que se dedicar aos seus clientes. Então, potencial cliente que liga para tirar uma duvidazinha, você tem que levar para a consultoria jurídica para ele ser cliente, botar dinheiro no seu bolso, e aí depois, aplicando a metodologia EVAP, você vai levar para o contrato de prestação de serviços. Olha, foi um imenso prazer a gente estar aqui com vocês hoje. Nós amamos, e na segunda-feira que vem temos mais aula, mais live. Quem está no curso IEP, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E se você ainda não está, até quinta-feira você pode garantir o seu ingresso nessa turma que está espetacular. E o IEP tem uma comunidade exclusiva para os alunos que, por esses dias, a gente está abrindo a porta dessa comunidade e networking de qualidade, dúvidas mais técnicas, né? Quando a gente, dos alunos, acaba sendo dúvidas mais técnicas. Então, você vai aprender com o seu caso concreto que você vai levar e vai ganhar muito com os casos concretos dos colegas também. Então, te esperamos na próxima segunda-feira. Beijo, boa noite. Aqui. Lá.